Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro vídeo da série Estudando a Bíblia. No primeiro vídeo, procurei convencer vocês da necessidade e do prazer que pode ser estudar a Bíblia. No segundo vídeo, nós entendemos melhor como é, de maneira geral, a composição da Bíblia, basicamente Antigo Testamento, Novo Testamento e as diferenças que acontecem entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Ficou curioso? Tem uma pausa nesse vídeo, vá assistir, tá na playlist Bíblia. Aproveite, se inscreva no canal, ative a notificação. Assim que eu lançar um novo vídeo, você vai ser avisado. Curta, compartilhe, comente, deixe as suas sugestões. Bom, nesse terceiro vídeo, o que a gente vai entender? A geografia do Antigo Testamento. Porque a geografia do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? É um pouquinho, sim, tá? Então, a gente vai entender como é que acontecem, aonde acontecem as coisas descritas. Quando alguém fala Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, onde é que fica tudo isso? Então, à medida que eu for comentando, eu vou postar a imagem de uma fotografia não só do local que era antigamente, mas hoje como que região aproximadamente. E também com internet, você dá um Google lá e procura que você vai ver como é interessante. Então, nós vamos ver primeiro as massas de água. Primeira deles é o Mar Mediterrâneo, né? Aonde é o Mar Mediterrâneo? Antigo Testamento, as terras que nós vamos falar do Antigo Testamento ficam a leste do Mar Mediterrâneo. Vejam na foto. O segundo item, o Mar da Galileia. Ele não é um mar, é um lago de água doce. Não só não é mar, como a água não é salgada. Puxa vida, é um lago gigante, ele tem 11 quilômetros de largura e 22 quilômetros de comprimento. Ele fica aproximadamente a 58 quilômetros do mar Mediterrâneo. E o terceiro, qual é? Rio Jordão. Ele tá até, gente, mar Mediterrâneo existe até hoje, Mar da Galileia também, e Rio Jordão, idem. Ele flui do sul do Mar da Galileia, ele viaja por 105 quilômetros e vai até o Mar Morto. Quarto item, Mar Morto. Por que ele tem esse nome? Porque não tem nada lá, não tem vida nem vegetal e nem animal, tem peixe, não tem planta, não tem nada. Ele é o ponto mais baixo da Terra, ele fica a 92 metros abaixo do nível do mar. Pensa num buraco, é o Mar Morto. A água entra, mas não sai. Como é que vai subir 92 metros? Não tem como, né? Fica com uma alta concentração de depósitos minerais e não tem plantas nem animais, por isso que ele é morto, não é à toa esse nome. O quinto é um rio famoso, que é o rio Nilo. Ele é muito conhecido, famoso no Egito. Ele corre pelo coração do Egito e ele vai se esvaziar no mar Mediterrâneo. O item 6 é o rio Tigre e o item 7 é o rio Eufrates. Eles correm paralelo por quase 1.500 quilômetros antes de se juntarem e desaguarem no Golfo Pérsico. O item 8 é o Golfo Pérsico. Junto com os rios Tigre e Eufrates,
foram as fronteiras orientais das terras do Antigo Testamento. Atualmente, como é? Tigre e Eufrates correm no Iraque e o Golfo Pérsico separa o Irã da Arábia Saudita. Então, vocês vão ver nos mapas e... eu quero saber mais. Entra na internet, pesquisa. Bom, vimos alguns pontos, as massas de água mais citadas, mais conhecidas. E agora, localizações. Jardim do Éden. Não se sabe aonde fica, e eu já vi alguns palestrantes dizerem que era uma ideia de um jardim de delícias, não um local físico. Não tenho estudo suficiente para entrar e me aprofundar nisso. B. Canaã, Israel, Palestina. Como? É um pedaço de terra entre a costa do Mediterrâneo e o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Muda de nome durante todo o Antigo Testamento. Então era conhecido como Canaã, depois ficou conhecido como Israel e atualmente Palestina. Em Gênesis nós vamos ouvir Canaã, ou melhor, vamos ler. Em Josué já é chamado de Israel, porém no Novo Testamento é a Palestina. Jerusalém é uma cidade que existe até hoje, super antiga, super importante para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Fica na parte noroeste do Mar Morto, capital da nação de Israel. Nós temos o Egito, que fica no Egito, que é o D. Nós temos também a Assíria, que fica na cabeceira dos rios Tigre e Eufrates. A Assíria é importante porque ela conquistou o reino do norte de Israel. É uma longa história, precisa ler a Bíblia para entender. F, Babilônia, que conquistou a Assíria. Então vejam, a Síria conquistou o reino do norte de Israel, aí veio a Babilônia e conquistou a Assíria, o norte, e o sul também, que é o reino do sul. E, finalmente, a G, que é a Pérsia, fica na margem norte do Golfo Pérsico. Nossa, que confusão, para que tanta coisa? Porque a gente precisa saber. Quando diz tal evento aconteceu em tal lugar, você precisa ter minimamente uma ideia de onde está acontecendo. Se eu digo, olha, né, nós vamos lá para o Polo Norte, você já faz uma ideia. Gelado, neve, temperatura abaixo de zero, já imagina, né? Urso polar, etc. e tal. Você faz uma ideia. Deserto do Saara, você já, poxa, deserto, já imagina camelo, oásis, etc. e tal. Então, quando nós nos debruçamos para estudar a Bíblia, nós precisamos ter algumas noções gerais, né? Alguns detalhes que vão nos possibilitar entender melhor o que está sendo descrito. Um exemplo, a parábola do bom samaritano. Tá bonitinho lá, ele foi espancado por ladrão, passou o sacerdote, nem tchum, o levita não ligou e o samaritano ajudou. Grande coisa, alguém ajudou. Não, não é assim. Aí você vai estudar o Antigo Testamento, você vai entender que houve uma época, como eu disse anteriormente, que Israel, né, com os judeus se separaram, os hebreus, melhor dizendo, se separaram, Reino do Norte, com 10 tribos, e Reino do Sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá. Reino do Norte resolveu fazer um local próprio para eles cultuarem a Deus, para não precisarem ir até Jerusalém, ficava no sul.
acabou que com o tempo eles foram invadidos, acabaram se miscigenando com outros povos, e para os judeus radicais que não se misturavam com outros povos, eles eram considerados impuros. Houve uma miscigenação do judaísmo com outras religiões. Eles eram pior, né, do que qualquer coisa. Eles não eram considerados. Então, quando Jesus diz que um samaritano, um pária da sociedade judaica, foi o único que parou para ajudar aquele coitado que foi assaltado e espancado, que o sacerdote não se preocupou, o levita, que é uma tribo dedicada ao trabalho no templo de Jerusalém, também nem ligou. Olha o que ele está dizendo: esse que vocês consideram impuros, que não seguem os rituais da nossa tradição, esse sim foi o que de fato parou para ajudar o seu conhecido, não o seu desconhecido. Ele viu lá estendido no chão. Então nós precisamos ter um conhecimento, pelo menos básico, para podermos desfrutar melhor dos ensinamentos que Jesus nos traz. Força que vale muito a pena. Até o próximo vídeo.